Investidor sardinha, Raul Sena. Se o fim da escala 6x1 for aprovado, a bolsa acaba? É o fim? Vamos ver. Então vamos lá? Bom, eu vi alguns vídeos bem interessantes aí sobre como se refletiu a proposta do fim da escala 6x1 no Brasil. E aqui na Bolsa de Valores, a galera mais da economia tem dito que se a escala 6x1 acabar, a Bolsa de Valores tem chances de acabar junto, né? Teve gente que foi bem enfático nisso aí. E eu quero conversar um pouquinho sobre... Porra! Ô, galera, eu sei que vocês querem meter o terror, mas que é isso? Porra! Não deixa a gente sonhar. Não deixa a gente sonhar. Imagina acabar esse cassinão. E não é o cassino do... Não. É o cassino que é a Bolsa de Valores. Ah, mas Bolsa de Valores... Cassino. Não. Cassino. Sobre esses exageros e sobre a minha opinião sobre o fim da escala 6x1. Antes de mais nada, é importante entender o que é isso, né? Quando alguém fala escala 6x1, você que é um trabalhador combalido brasileiro, você sabe. Mas assim, tem gente que nunca trabalhou CLT na vida, né? É quando você trabalha, por exemplo, de segunda a sábado, descansando somente no domingo. E, na verdade, quando a empresa opera com escala 6x1, seu descanso não é no domingo, não. Seu descanso é na segunda, na terça, na quarta. Todos os seus amigos marcando churras e você chorando ali, né? Desesperado, falando, meu Deus, eu nunca poderei fazer um churrasco. E aí você faz churrasco somente no Natal. Então é basicamente isso quando você não tá lá, né? sendo a pessoa que faz o plantão do Natal. Já fez o plantão do Natal? Eu nunca fiz o plantão do Natal. Eu já fiz, Você sabe que churrasco de Natal não existe em outros lugares, né? Acho que só Goiás que faz isso. Ah, é? Eu acho que todo mundo faz churrasco. Caralho, tem churrasco no Natal de Goiás? Porra! Eu achei que churrasco era uma forma metafórica. Era um encontro metafórico, uma reunião metafórica. Minas Gerais também faz churrasco no Natal? Pô, galera, já teve churrasco no Natal? Será que só eu não tive churrasco no Natal? Pô, e o pior é que não... Uma galera comentando aqui. Já teve churrasco... Eu nunca tive churrasco no Natal. Churrasco no almoço do dia... Não. Nunca fiz. Caralho. Porra, que loucura. Que doideira. Não faz. Faz, churrasquinho. Eu tive essa discussão com o Paulo Cuenca. Será que não? Não faz. Eu acho que aqui fazem muito churrasco no Natal, fazem churrasco no Ano Novo. Então, às vezes, quando você fica ali no Ano Novo também é aquela tristeza. Então, a escala 6x1 é esse regime de trabalho onde você trabalha 6 dias e descansa 1. E a escala 5x2 seria o regime de trabalho onde você trabalha 5 dias e descansa 2 dias. Agora, tem uma... Só uma questão também importante que a escala 6x1, ela não é padrão. Ela não está colocada, por exemplo, na CLT como uma escala definida por padrão a ser articulada em torno de algum serviço. A escala 6x1 é uma forma de cumprimento da jornada semanal de 44 horas, tá bom? Então fica a cargo da organização da empresa que contrata uma pessoa como ela implementa uma escala. E aí a gente sabe que serviço, comércio, hotelaria, técnico auxiliar de enfermagem, motorista de ônibus, muitas categorias trabalham em escala 6x1. Mas não porque está prescrito na CLT, mas porque essa é a escala colocada pelo empregador. E aí, desde a reforma trabalhista de 2017, existe uma preferência, e isso é legalizado, isso foi uma alteração na CLT, que é a preferência do negociado sobre o legislado. Então, vale mais a decisão que é feita entre o patrão e o empregado do que a decisão que foi articulada pela justiça de uma maneira universal. E aí a gente sabe que essa medida, né, a prevalência do negociado sobre o legislado, vai representar quase sempre uma derrota para o trabalhador. Porque não existe isso, né? Não existe essa merda de negociado sobre o legislado. E que vai ser bom para o trabalhador. Por uma simples razão. Porque o patrão tem o emprego na mão. Por isso. Porque é ele que vai decidir e ele vai impor essas condições, né? Então, tem que acabar a reforma trabalhista. Grande questão. No PL que estão passando agora, eles estão discutindo a
possibilidade, né, pública do fim da escala 5x2, mas o projeto de lei, ele diz outra coisa. Vamos ver o que o projeto de lei diz? E aqui agora fica bem complicado, porque aqui pode ser que você seja pego de surpresa. Então é o seguinte, ó, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 7º. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36... Sardinha, você não vai falar que estão faltando 4 horas, né? Sardinha, você não vai falar que estão faltando 4 horas. Você não vai meter essa, né? Você não vai errar igual o Nicolas. Porque é isso, né? 4 dias por semana, 1 hora de almoço. Dá 4 horas. Where is the 4 hours? Onde elas estão? Você viu? Peraí, deixa eu mostrar aqui o resultado da academia. Você viu? As minhas 4 horas, elas são mais ou menos desse tamaninho aqui, ó. Elas são assim, desse tamaninho, ó. Elas foram pra lá. Elas foram pra cá. Aonde estão as minhas 4 horas? Hein? Hã? 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas. Tá? horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ó, aí, acordo já, convenção coletiva, né? Já vai para aquele campo ali do negociado sobre o legislado. Então aqui, essa legislação, ela na verdade legisla sobre a possibilidade de trabalhar na escala 4x3 e não na escala 5x2. Só que a grande questão é que ela permite que seja rediscutida a remuneração dos trabalhadores nessa emenda. Então assim, aqui a gente poderia ter uma redução salarial, né? De acordo com a mudança no regime. E acho que se isso aqui ficasse um pouco mais claro, poderia haver uma mudança na opinião pública, né? Agora, se for aprovado o fim da escala 6x1, a Bolsa de Valores acaba, as empresas da Bolsa vão quebrar, e lá. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos ser razoáveis, tá? O maior gasto das empresas hoje no Brasil não tem nem a ver, das grandes corporações, não tem nem a ver com a folha salarial não, tá? Então assim, a folha salarial vai ter um impacto? Vai ter um impacto, mas não é um impacto tão tremendo, tão absurdo quanto você possa imaginar. E o detalhe também é que se isso for aprovado, estaria sendo aprovado com a aprovação ali, ó, com um interesse genuíno dessas grandes empresas de aprovarem isso, até porque elas têm ali acesso, né, a conversar intimamente com os nossos deputados, com os nossos senadores, principalmente as empresas que atuam como amigas do rei, né? Claro que tem boas empresas, bilionárias, etc., gigantescas, que não fazem esse tipo de lobby mesmo, mas uma boa parte delas, Eu acho que não, Sardinha. Eu acho que não. Tem umas que são mais amigas do governo atual, tem outras que são um pouco menos, mas tá todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Ó, eu tava vendo uma notícia que mostrava que a BR Foods, que é a fusão da Sadia e da Perdigão, a Seara e a Aurora, só essas 3 empresas, só essas três, juntas, tem mais de R$1 bilhão de isenção fiscal. Isenção fiscal. Não é legal? mesmo, elas atuam ali em benefício próprio, tentando influenciar, vamos dizer assim, na votação de leis e etc. Então, elas acabam atuando nisso. Quem que vai ser realmente impactado nisso aqui? E aí eu vou apresentar os meus argumentos a respeito disso, a minha opinião sobre isso. Quem vai ser realmente impactado com isso aqui, gente, são as pequenas empresas brasileiras que já estão quebrando. O Brasil está passando por um processo sério de desindustrialização, a gente tem uma grave desindustrialização, a gente tem a maior parte dos CNPJs quebrando mesmo, deixando de atuar, empresas ali com até 600, 700 funcionários que você pode pensar que são gigantes, elas são empresas pequenas ainda e que elas têm dificuldades enormes com conseguir atuar no mercado. E elas vão quebrar por conta do dinheiro que vai ser dado para os trabalhadores? Elas vão quebrar porque o trabalhador vai ter um pouco mais de dignidade? É claro que não. Elas estão quebrando porque elas não suportam mais a alíquota fiscal que o Brasil opera em cima de faturamento e não de lucro, né? É uma abstração da nossa legislação, então é uma coisa muito complicada. Essas empresas têm encargos trabalhistas absurdos, assim. Só para a gente dizer alguns deles, eu queria convidar os empresários aqui a me ajudarem nisso, né? Para explicar para as pessoas que ninguém se importa em pagar bem o trabalhador, todo mundo gostaria que o trabalhador ganhasse mais dinheiro. A grande questão é que as empresas hoje têm alguns... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tributos, só para você entender alguns, tá? ICMS, PIS,
COFINS, ISS, IRPJ, CSLL, IOF, DIFAL, Inmetro, Prefeitura, Estado e município são alguns. Você tem que pegar autorizações específicas e etc. Aí você tem FGTS, INSS, folha de pagamento e vale alimentação, que é essa parte que a gente está falando aqui. E isso aqui não é problema de jeito nenhum para empresa nenhuma. Se você pegar os custos que uma empresa tem, qualquer empresa ali, e der uma olhada, os custos relacionados à folha salarial são extremamente baixos. E junto com isso, o Brasil ainda tem uma insegurança jurídica enorme, porque a gente tem problemas ali na interpretação da lei. A gente tem mais de 400 mil normas tributárias, o que quer dizer que nenhuma empresa mesmo, ela compreende exatamente quais tributos ela deveria estar pagando. Isso é discutido depois em um processo judicial, o que significa que se você tem bilhões e bilhões para gastar com advogados, a legislação é sempre favorável a você. E que se você não tem, se você é um pequeno empresário, ela está sempre contra você. Então, esse é o maior problema hoje que a gente está enfrentando. Isso aqui, a discussão da escala 6x1, ou se ela deveria ser abolida ou não, eu acho que seria um consenso se o governo chamasse as empresas para conversar e falar, olha, então a gente remove esses tributos aqui, a gente deixa de considerar o tributo em cima somente do faturamento, como é feito no Brasil, a gente modifica esse tributo para cima do lucro, né? Coloca ali um outro formato de tributo e a gente se organiza. Até porque a maior parte das grandes empresas mesmo, elas têm uma equipe de advogados que fazem com que elas não precisem cumprir exatamente o que está escrito na lei. Elas têm ali pessoas para defendê-las desse tipo de coisa. E o empresário pequenininho, ele vai se ferrar. Ele não tem capacidade de estruturar e orquestrar isso aqui muito bem. Então isso aqui é um ataque, né? Descarado, assim. É uma medida completamente populista, é um ataque descarado ao empresário pequenininho, que fica ali agora peraí. Opção de ou discutir com o funcionário dele e falar que ele é vilão agora, porque ele é contra a aprovação de uma medida que vai complicar e que muitas vezes quebrar o próprio negócio, ou ele fica ali e se posiciona completamente a favor disso aqui, mesmo sabendo que vai né? complicar os negócios dele. A verdade é que isso aqui está sendo discutido porque o governo não quer discutir a... Peraí, vamos lá. Questão... Ih, vai vir corte de gás, né? Vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Separei alguns pontos para poder comentar essa parte, Sardinha, que é o seguinte. Em primeiro lugar, existe de fato um processo de desindustrialização que está acontecendo no Brasil há muitas décadas. Desde os anos 90, a gente tem visto o avanço dos mecanismos de acumulação focados cada vez mais nas atividades do mercado financeiro e na desestruturação de uma produção industrial que possa conferir e garantir algum tipo de soberania e autonomia produtiva para o Brasil, né? Tanto que é importante a gente ver que há um processo de desindustrialização nas cidades, mas há um processo de industrialização no campo. Qual que é o processo de industrialização no campo? O processo de aprimoramento produtivo dos bens de baixo valor agregado, commodities. Então o Brasil tem uma economia muito voltada para a exportação desses produtos primários e que não passam por grandes processamentos no território nacional. Então, o café que a gente produz aqui, na quantidade colossal que a gente produz aqui, ele é todo processado fora. Todo processado fora. Ele não é nem torrado aqui dentro. O café brasileiro não é nem torrado direito aqui dentro. Ele só é secado e enviado para fora. Exportado. Né? E aí o café, mais ou menos, fica no território nacional. Então é uma economia que não tem esse processo, essas etapas de processamento que tornam o produto, que agregam valor à mercadoria, que agregam valor àquele produto. Por quê? Porque esse processo de agregamento de valor, ele vai ser realizado aonde? Nos países em que existe uma estrutura produtiva que possa fazer, que faça isso. E que submete a economia nacional, o capitalismo brasileiro, a uma situação de dependência, né? Então não é que o Brasil é prejudicado em abstrato. Não. Tem muita gente que ganha com isso. Tem muita gente que ganha com isso. E que não vai perder a boquinha, tá ligado? Então acho que esse primeiro ponto é importante, tá? Esse primeiro ponto é importante. Existe um processo de industrialização que acontece no campo para poder aumentar a produção desses commodities, desses bens de baixo valor agregado. E aí um outro ponto que eu acho que é relevante trazer para a análise do Sardinha também, que é a seguinte. A representação do maior número de aberturas de PJs, né, de pessoa jurídica, de CNPJ, não acontece porque o brasileiro está empreendendo mais, né? Porque o brasileiro resolveu se transformar em empresário da noite para o dia.
mas porque existe um processo frequente de ataque às condições de trabalho, que é realizado não só pelos altos encargos trabalhistas, mas pela própria forma de como a força de trabalho vem sendo desvalorizada, e com mais acentuação a partir de 2017. E aí você abre a porteira, para quê? Para ninguém mais ser contratado por CLT. Hoje em dia você vai ver vários trampos são cada vez mais pejotizados. 75% dos CNPJs que existem hoje no Brasil são microempreendedores individuais. Pessoas que prestam pequenos serviços. Pessoas que abrem MEI para serem contratadas com menos encargos para grandes empresas, inclusive. Para empresas de médio e grande porte, inclusive. Tá ligado? Então, é preciso ver sob essa lente. Né? É preciso ver sobre isso, Sardinha, que a questão do aumento dos CNPJs, ela diz respeito muito mais a um processo geral de precarização da força de trabalho do que um processo de empresariamento geral do Brasil. Mas assim, eu acho que ninguém aqui vai discordar do fato de que o pequeno lojista, né, de que o pequeno empresário é aquele que vai ter mais encargos proporcionalmente em relação ao grande empresário. Então todo mundo aqui que é pequeno empresário sabe quão difícil é você arrumar um empréstimo, quão difícil é você ter essa simplificação tributária, e que são várias etapas que você tem custo que incide na produção, na compra de insumos, na tributação sobre o faturamento, etc, etc, etc. Certo? Então, ninguém está dizendo isso. Agora, a questão é, essa medida, né, a luta pela redução da jornada de trabalho, Sardinha, ela não é um ataque ao empresariado. Ela não é um ataque ao pequeno empresário. Ela é um processo, uma luta de valorização do trabalhador, né? Porque como você mesmo falou, a maior parte dos encargos que as pequenas empresas têm não está na contratação de força de trabalho. Está na conta de luz, na tributação, está em outras etapas que não dizem respeito à contratação da força de trabalho. Que não dizem respeito. Né? E por mais que a gente tenha alíquotas diferentes de imposto, por exemplo, para MEI, para ME e tal, essas alíquotas, elas impactam muito mais proporcionalmente do ponto de vista as pequenas empresas do que as grandes empresas, que têm muito mais capacidade de pagar, que têm capacidade de pedir isenção fiscal, né? Que têm capacidade de fazer lobby. Então, acho que ter isso em mente é importante. Por quê? Porque senão acha que a situação do empresário pequeno é a mesma do grande. E não é, né? Não é. Não é uma medida populista, né? E aí eu acho que entra aqui um pouco dessa linha que é muito presente no pensamento liberal, dessa linha de entender alguma coisa que diga respeito aos trabalhadores como algo populista. Mas é preciso levar em conta esse processo da economia política que acontece no Brasil. E no Brasil a gente está vendo um crescimento dos monopólios, crescimento da precarização do trabalho, crescimento da informalidade, desvalorização do salário mínimo. O que acontece historicamente aqui no Brasil é a desvalorização da força de trabalho. Desvalorização da força de trabalho que, inclusive, incide sobre o pequeno empresário. Porque quem é pequeno empresário sabe, tá ligado, que se trabalha muito para gerir um pequeno negócio. Muito. Muito. Trabalha-se muito. Trabalha-se muito. Porque você tem não só o processo de gestão das coisas e tal, mas é a parada dos custos, é a parada de você não saber se o negócio vai rolar ou não, né? E, enfim, acho que é até sintomático, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Sardinha comentou dos vários tributos ali, né? Olha só, se passou esse ano a primeira parte da reforma tributária, né? Se passou a primeira parte, a galera falando, aê, agora vai, não sei o que, tal. Só que a segunda parte da reforma tributária, que seria a reforma tributária que alteraria esse paradigma dos gastos, da arrecadação, se pensando em taxação de grandes fortunas, rendimento de capital, blá, 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 taxações que pudessem reorientar num sentido de justiça o sistema tributário brasileiro, engavetado. Engavetado. Ou seja, a primeira parte da reforma tributária que beneficia os grandes conglomerados e as grandes empresas, passou. Passou. Por quê? Porque isso vai facilitar e simplificar o processo produtivo, vai facilitar e simplificar essa relação. Enquanto que medidas para arrecadação maior
ficaram na saudade, né? E aí é justamente esse o ponto, né, que o Sardinha agora vai defender. Tá se defendendo isso, por quê? Porque o governo não quer cortar gastos, né? Só que, mais uma vez, o governo federal, de maneira geral, não debateu positivamente esse fim da escala 6x1. O Alckmin estava mais à esquerda do que o Haddad, por exemplo, porque falou que tinha que revisar. Mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu qual posição? Defendeu a posição de que tem que ver o fim da escala 6x1 e atribuir o negociado sobre o legislado. Aí fudeu, né, moleque? Aí fudeu. Simbora. História do cortar na carne. Então começou a ter uma pressão muito grande em cima dos políticos, de modo geral, não só do governo federal, né? Não é o Lula e o Haddad ali. Começou a ter uma discussão no Brasil muito séria, a gente está prestando muita atenção no que os políticos têm feito. Então ou eles começam a trabalhar com medidas mais populistas, ou eles não se reelegem daqui 2 anos. E aí começou, né, cara? Agora é a farra do boi. Então... Mas essa questão, né, Sardinha? A escala 6x1, posso te garantir isso. Posso te garantir. Não é uma pauta que veio do governo. Não é uma pauta que veio do governo. Não foi o governo que propôs essa pauta. Tá bom? Não foi. Não foi. Ela veio de uma movimentação dos trabalhadores. E não de uma movimentação governista. Vai todo mundo agora começar a propor medidas cada vez mais populistas, sem o interesse de que elas sejam de fato aprovadas assim. Você vê que eles escrevem qualquer coisa no texto, porque sabem que aquilo vai ser modificado. Só que isso cria uma discussão social em que eu posso colocar de esquerda ou de direita, como se defender qualidade de vida, né, para a pessoa que trabalha, fosse uma discussão que é mais de um partido ou de outro. Como se a centralidade das virtudes ali fosse relacionada a, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Não tem nada a ver com isso. As pessoas não estão discutindo esse tipo de coisa. Eu diria que dá sim pra gente fazer até a escala 4x3. Ó, aqui tem uma questão importante que é o que a gente falou no meu vídeo de análise lá. Se você não assistiu, clica no link que tá aqui aparecendo na sua tela. Mas olha só, é o discurso aparecendo. É o discurso aparecendo. É a transformação disso numa pauta moral, né? Numa pauta que vai falar nem direita nem esquerda. E eu acho que assim, esse raciocínio tá equivocado, Sardinha. Você está equivocado na sua análise. Porque se isso fosse uma pauta tão representativa e tão importante para todos os grupos envolvidos, isso teria saído de algum deputado de direita. Teria saído. E o Rick está coletando assinatura disso há muito tempo, né? Tanto do abaixo-assinado quanto dos deputados. Então, é uma pauta que tem um lado objetivo. Tem um lado objetivo, que é o da classe trabalhadora. Nem todo mundo, Sardinha, quer melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Foda-se, entendeu? Foda-se. Tem muita gente que não tá nem aí, velho. Que não tá nem aí, que vai explorar na carne até não sobrar nada. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. A gente não pode substituir a realidade por uma idealização, né? Por uma virtude, né? Não tem virtude. É capitalismo. Capitalismo. O objetivo é aumentar o lucro dos proprietários. Essa é a meta. Acabou. Não interessa a qualidade de vida, não importa. Tem grande empresa que se utiliza de mão de obra escravizada. Trabalho análogo à escravidão, né? Para não falar que é escravidão. Olha mesmo, né? O faturamento das empresas de varejo no ano passado faturaram 1,12 trilhões de reais. Aumentou 8% do faturamento em relação a 2022. 8% de aumento do faturamento. Pergunta se os trabalhadores dessas áreas tiveram algum tipo de aumento nos seus salários. Não tem, né? A contradição tá aí. Tá muito visível, sabe? E é aquela coisa, né? É a política de corte de gastos torando. Olha aí o discurso dominante. Aí. A grande questão é, hoje, contratar um funcionário, quando você contrata, você tem 75% a mais de custos ali somente relacionados à contratação desse funcionário, fora os outros tributos relacionados. Então, mas é essa a questão. Os outros tributos relacionados que são a verdadeira âncora do pequeno empresário. Porque aí sim tem que se fazer um debate. O pequeno empresário, ele não pode orientar a articulação e a organização do seu negócio pela desvalorização da força de trabalho. Porque isso significa a desvalorização da sua própria força de trabalho. Porque ele tem que trabalhar, né? O pequeno empresário que tem a padaria, tem um mercadinho, tem que trabalhar também. Então, a pauta é pela valorização da força de trabalho, porque isso vai significar a necessidade da disposição de mais recursos e alternativas para os pequenos empresários.
Então não é aí que vai sair a economia do pequeno empresário. Não é na continuidade da escala 6x1, na desvalorização da força de trabalho, né, como mercadoria, que vai permitir que o pequeno empresário possa ter seu negócio. Não é aí. Mas vai ser política de crédito, política de incentivo, diminuição tributária, né? Mas você não consegue fazer isso com uma política de teto de gastos. Não consegue, né? Não consegue. Sim, isso para quem é empresa normal. Tem gente que faz acordo com os governos e não pagam praticamente nada. Tem quem contrate, por exemplo, presidiário, com zero tributo ali pago. Ah, tem isso? Tem. Então você tem como fazer um monte de outras coisas. Eu acho que nenhum empresário, se a gente trabalhar uma redução gigantesca dessas cargas, ficaria... Inclusive, olha só, né? Privatização de presídio, que é um projeto que está sendo tocado pelo governo federal, colocado ali no decreto de 25 de abril de 2023, e que já está no processo de construção de um presídio privado. E aí, é a lógica prisional que impera nos Estados Unidos, de contratação de mão de obra barata, para quê? Para a empresa poder ressocializar o preso? Me engana que eu gosto, né? É só você ver a situação das pessoas que trabalham na maioria das prisões dos Estados Unidos, nas prisões privadas de lá. Você vai trabalhar para gerar lucro para o empresário. Porque você não pode receber, porque você está preso, né? Ou vai receber 1/10, vai receber uma merda, né? E vai trabalhar como se estivesse trabalhando normal. Tá ligado? É triste em ter mais pessoas trabalhando. Então, por mais que você tivesse 2 funcionários, um descansa agora mais vezes e tal, você poderia ter outro no lugar que tá dando um reforço bem maior para sua equipe. Você teria uma pessoa a mais ali atuando, né? Então, a gente poderia discutir essa pessoa a mais atuando. O que me incomoda é sempre ficar essa discussão rasa, né? Os empresários contra o funcionário. Se fosse essa discussão, nosso país seria outro, né? A gente tem aqui, na verdade... Pô, concordo. Se essa fosse a discussão, nosso país seria outro, né? Já imaginou? Já imaginou se a gente conseguisse mostrar o sentido político de como essa articulação econômica entre capitalista e trabalhador está articulada? Já pensou? Porque é sobre isso, né, gente? É literalmente sobre isso. Mas não do ponto de vista moralizante. Não do ponto de vista de, eu faço parte do time certo e o outro do time errado. Não. É científico. É a forma de como a economia política está organizada. É científico. É a realidade. Sabe? É isso. É a realidade. É desse jeito, né? Não é a virtude, não é a moral, não é o valor. Não. É a forma de como a produção da vida está organizada, como isso orienta a produção de todas as outras coisas e, ao mesmo tempo, essas coisas impactam no processo da própria produção da vida, né? Negócio assim, ó. Andando sem parar. Um Estado com E maiúsculo extremamente ineficiente, inchado, que piora a vida de todas as empresas, que não consegue ser claro com Todas não. Todas não, Sardinha. Todas não. Você sabe, todas não. relação às cobranças dele, que cobra valores abusivos da população. Esse dinheiro é do funcionário já, esse encargo que está indo para o governo ali já. De qual população? Porque, de fato, a tributação maior incide sobre o consumo das famílias, por exemplo. Letra de crédito do agronegócio, LCA, que é um dos títulos mais lucrativos da Bolsa de Valores, não paga tributo. Não paga tributo. Agora, você vai pagar tributo na tua comprinha do AliExpress. Olha que legal. Olha como é bom o lobby. É do funcionário, não é do governo, e que não sabe administrar bem esses recursos ainda, e que gasta mais do que tem, e que ainda tem que pegar dinheiro a juros, né, emprestado, e gasta... Mas é isso, pega dinheiro a juros emprestado por quê? Porque existe a imposição de uma política fiscal determinada pelo governo federal, chamada arcabouço fiscal, que favorece os setores especuladores da economia internacional. É o que eu falei pra vocês muitas vezes, né, galera? Falei pra vocês isso muitas vezes. A hora que o Roberto Campos Neto sair do Banco Central, acabou o problema do Banco Central. Acabou o problema. E nas últimas reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária Brasileiro, todos os conselheiros do Copom, indicados inclusive pelo Haddad, votaram pela manutenção ou aumento da taxa básica de juros, a Selic. O Brasil é um paraíso fiscal. O Brasil é um paraíso fiscal, porque você compra um título da renda fixa, você compra um crédito do agronegócio, você compra alguma coisa envolvendo esse processo de especulação, se você tiver muito dinheiro na agulha, porra, moleque, você fica milionário. Você vai acumular mais e mais e mais e mais e mais, né? E essa é a questão. Por que eles querem fazer isso? Para poder obrigar
a emissão de mais títulos para valorização de mais isso, blá, 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 blá. Mano, a dívida pública, metade dela é para pagar juros da dívida. Juros desses filhas da puta que pegam dinheiro, que emprestam dinheiro pro governo. E o governo é leniente com isso, né? Acabou. É leniente. Está ciente desse processo? Estou ciente e quero continuar, tá? Para não deixar ninguém aqui iludido. Porque o ministro Haddad não toma nenhuma decisão sem o conhecimento do executivo. Não toma. Não toma. Sinto muito, gente. Não toma. Acreditar nisso é acreditar na Cinderela. Desculpa. Mais da metade do que arrecada com a gente somente pagando esses juros dos empréstimos que eles tomam. E aí, as empresas todas considerando um fundo de insegurança jurídica, pagando valores absurdos para contadores fazerem cálculo ali de compensação tributária, sei lá o que o país não é capaz de fazer. E a gente fingindo que as empresas, os empresários são o grande problema do país, ou que a escala 6x1 tem a ver com isso. A questão, Sardinha, não são os empresários, né? É a economia política que existe no Brasil. Não é o empresário do ponto de vista moral, né? A gente pode ter um empresário que seja legal, que seja bacana, que seja gente boa, né? Que pareça ser legal, né? Tipo o Jorge Paulo Lemann. Não é? Progressista, empreendedorismo, educação, blá blá blá. Fraude de 40 bilhões de reais. E quem que se fudeu? Quem que se fudeu? Foi o pequeno empresário. Foi o trabalhador, o repositor de caixa, de depósito. A burguesia não é feia, boba, chata. Não, a burguesia é uma classe que controla o processo produtivo. E é por isso que existe a exploração. Por isso. Ó, fudeu o Rafael Marinho que trabalhava nas Americanas. Né? Senão você cai nessa narrativa de que o empresário, a economia política é zoada porque o empresário é malvado. Não é porque o empresário é malvado, né? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O problema não é a moralização desses lugares, né? Mas a nossa compreensão deles na história. É isso que tem que ficar claro, Sardinha. Você pensa que eu tô aqui advogando em causa própria, né? Sabe que eu fiz a pesquisa aqui na minha empresa. A gente descobriu que tem 2 pessoas, na verdade, que trabalham consistentemente na escala 6x1. Na verdade, uma semana sim, uma semana não. E a gente vai dar um jeito de mudar isso. A gente tá reorganizando aqui os quadros da empresa, talvez colocar uma pessoa a mais e tal, e vamos mudar isso, independente da legislação passar ou não, porque eu acho que realmente é muito ruim pra pessoa trabalhar 6 dias seguidos toda semana, folgando um dia só, né? E principalmente quando a folga cai. E isso só pode ser possível porque esse debate foi colocado à tona. Senão a gente você nem saberia, né? Você tem funcionário na escola 6x1. E eu falo isso mesmo de coração, não é de sacanagem, não. Eu tenho um amigo que é empresário, tem uma empresa grande de educação tal, de educação digital, e aí ele tava conversando comigo que ele achava que ele não tinha funcionário na escala 6x1 na empresa dele, mas ele tinha no atendimento. Que é isso, né? E aí você vê, é um negócio que tá totalmente naturalizado, a galera nem lembra. Nem lembra. E é um tipo de trabalho tão precário, com tanta rotatividade, que a galera nem lembra, sabe? Então, esse debate não poderia ter sido feito se não houvesse essa mobilização, né? Num dia de semana. Aqui não tem isso, pelo menos, mas em outras empresas eu sei que tem muito isso, e aí você acaba não conseguindo descansar. Para o empresário, que se tiver realmente uma compensação tributária, o cara consegue colocar alguém para trabalhar no fim de semana, principalmente, e consegue cobrir esse ponto, né? Mas discutir isso no Brasil, no momento que a gente está com as empresas todas quebrando, né, e uma desindustrialização por completo, é simplesmente jogar pra galera um assunto que deveria ser discutido de maneira muito mais séria, né? A gente deveria ter convidado ali realmente pessoas que tenham capacidade de discutir esse problema e falar, pô, que compensação. Que pessoas, né? Porque as pessoas que têm capacidade, olha aí, ó, olha aí o discurso técnico aparecendo, o discurso que tenta separar esse ponto político, né? Esse ponto de como a economia política está articulada de uma compreensão técnica do processo. Como se ser técnico, né? Como se você se colocar, o professor da FGV, do IBMEC, de não sei quem, não sei aonde, fosse ter um valor maior do que um debate feito em outra circunstância. Todos os especialistas do Globo, da Folha, do Estadão, dos grandes conglomerados, falam que o fim da escala 6x1 vai quebrar a economia. É uma coincidência? Todos eles têm essa mesma visão? Aí você olha exemplos de fora. Você tem outras evidências científicas que podem apontar para um outro caminho. Mas os caras vão falar. Por que é contra o fim da escala 6x1? Porque se beneficia de alguma maneira da escala 6x1. Ou porque não sabe, porque não entende de economia política, aí é ignorância, mas a gente sabe que não, né? Não, né? Os aparelhos ideológicos da sociedade civil
Não é assim. Não é assim, né? Eles querem fazer com que o ponto de vista deles, que represente o interesse deles, se torne o ponto de vista do interesse geral das pessoas, né? Que a gente pode fazer, o que a gente pode tirar, né, dos benefícios aqui extremos que algumas classes têm no Brasil para a gente poder diminuir esses Algumas não, só uma. gastos e para a gente poder criar realmente esse mecanismo que ia promover, inclusive, a abertura de mais empresas no Brasil. Tem muitas empresas precisando de funcionário que não contratam porque não consegue arcar com os custos, né? Então, a gente poderia... Ó, você percebe aí? É um processo de defesa do discurso do empresariamento de si e não da condição operária. E não da condição de trabalhador. Por que alguém quer virar empresário, né? Por que alguém pensa em abrir um pequeno negócio? Por que alguém geralmente pensa em empreender? Porque ser trabalhador no Brasil é uma merda. Porque é uma merda. A escala é uma merda, o salário é uma merda, os abusos são constantes, as condições de trabalho são uma merda, você demora 2 horas, nos grandes centros urbanos, você demora 2 horas para chegar no seu trabalho. Porra, como que isso não vai fomentar o discurso do empresariamento, né? Com essa ilusão de que se tornando empresário você vai ter mais liberdade, você vai ter mais autonomia, você vai ter mais possibilidade de fazer as coisas no seu tempo, tananana. E assim, se a gente pega para analisar, esse não é o caso da grande maioria dos CNPJs brasileiros. Porque MEI, às vezes tem um funcionário, que é o cara que abriu a MEI. Quando muito tem 2, sabe? Que é ele e outro brother, e outra mina, sei lá. Sabe? E um papagaio, não sei. Então, tipo, é nesse sentido que a gente precisa fazer esse debate. Entende? Por quê? Porque a precarização e a desvalorização da força de trabalho produz, a meu ver, esse discurso de fortalecimento do empresariamento de si mesmo. Por quê? Porque ser empresário é muito melhor, né? Inclusive é interessante, né? Porque esse tipo de discurso, ele fica muito enraigado nas pessoas. E ele é a manifestação de uma coisa que parece, de uma parada que é real, mas ele vai ajudar a dar substância e dar sentido para uma outra realidade. Então, tipo, ó, cada vez mais você tem que ser o cara do corre, assim, né? Tem que fazer seu corre para poder ter sua grana, para poder ter sua casa, ter seu carro. É cada vez mais difícil, dá teus pulos. Você tem cada vez menos segurança. Isso fortalece essa ideia de que, ó, eu tô me virando aqui, né? Eu sou senhor de mim mesmo, né? É só trabalhar mais que eu consigo. Só isso, né? Fazer tudo isso. Mas sabe por que isso nunca vai ser feito de fato? Porque as pessoas que estão legislando no nosso país, eles trabalham na escala 3x4. Então eles trabalham 3 dias da semana e folgam 4. Trabalham. Então, assim, como é que a gente pode discutir seriamente, né, isso aqui? Como é que a gente pode ir lá discutir com os deputados, etc. Se nenhum deles, primeiro que a maioria nunca nem trabalhou, né? Trabalhou CLT mesmo, fechado, a maioria não. Aí como é que a gente discute esse tipo de coisa? Nunca empreendeu, nunca trabalhou. E olha só esse discurso, presta atenção nessa parte. Vou até voltar aqui para vocês acompanharem essa parte, porque essa parte vai ser bem importante. De fato. Porque as pessoas que estão legislando no nosso país, eles trabalham na escala 3x4. Então eles trabalham 3 dias da semana e folgam 4. Trabalham. Então, assim, como é que a gente pode discutir seriamente, né, isso aqui? Como é que a gente pode ir lá discutir com os deputados, etc. Se nenhum deles, primeiro que a maioria nunca nem trabalhou, né? Trabalhou CLT mesmo, fechado, a maioria não. Aí como é que a gente discute esse tipo de coisa? Nunca... Peraí, galera, vocês querem me dizer que o Nicolas Ferreira nunca foi CLT? Nossa, eu jamais poderia imaginar. Empreendeu, nunca trabalhou, vive de receber dinheiro para representar uma ou outra classe muito pequena, né, e enganar as pessoas. Então, assim, tem chance de um negócio desse dar certo? E aí fica essa discussão. Ó, aqui tem um outro ponto interessante, que é aquilo que eu tinha comentado no outro vídeo também. A pauta pelo fim da escala 6x1, Sardinha, não veio do Congresso. Essa é a questão. O Congresso agora, as forças conservadoras e reacionárias estão tentando capturar essa pauta para desmobilizar elas do sentido político da luta. Ela não veio do Congresso. E eu acho que a consideração dele é muito válida. Muito válida, né? Hoje existe um alto grau de diversas carreiras no funcionalismo público que têm privilégios assustadores. De todas as esferas. Principalmente do judiciário.
Então, é isso. Esses caras trabalham 3x4, tem um monte de auxílio, tem um monte de coisa, enquanto que a base do funcionalismo público, que é a base que atende as pessoas, quem que é? É o agente de saúde do postinho, é o professor, é o enfermeiro, é o lixeiro, são as pessoas que trabalham no INSS, são servidores do ICMBio, são servidores do IBAMA, são servidores que são concursados nesse sentido, são cada vez mais precarizados. Cada vez mais colocados, inclusive, sob a lente e o guarda-chuva da CLT. Como o STF terminou de fazer o julgamento na semana passada, também tem vídeo no canal sobre isso. Clica aqui para você assistir. Em que o STF julga como procedente o julgamento da aprovação da PEC 19 de 1998, da reforma administrativa, que fala que agora não precisa mais ser contratação em regime jurídico único. Agora você pode, a autarquia, né, enfim, o serviço público ali que vai fazer a contratação, o concurso, pode decidir se vai ser regime jurídico único, que é plano de carreira, funcionalismo público como a gente conhece, ou CLT. Por quê? Porque você está tentando colocar cada vez mais a lógica capitalista nas relações de trabalho que envolvem inclusive o funcionalismo público, né? Porque aí qual que é a lógica que está fazendo parte, qual que é a lógica da CLT? É a lógica do empregador e do empregado. É a lógica da produtividade, é a lógica do lucro, é a lógica que guia as relações capitalistas de produção, né? E não a relação do atendimento, a relação do serviço público, né? Enfim, acho que percebe como são todas as questões que estão todas juntas, assim, tá tudo articulado. Como se, cara, o descanso das pessoas fosse uma coisa de partido de esquerda ou partido de direita. É claro, gente, que ninguém quer o próprio funcionário sobrecarregado em trabalho, sofrendo e etc, porque isso diminui a produtividade. Não, essa é a questão. Mas aí o ponto é esse, Sardinha. Esse processo não interessa para o empregador. Ainda mais em trabalhos como trabalhos de escala 6x1, precarizados, porque você tem uma altíssima rotatividade do trabalho. Uma altíssima troca de pessoas, porque você tem uma mão de obra barata e abundante, desvalorizada. Um grande exército industrial de reserva. Então você pode pagar a mixaria, ralar a pessoa até não dar mais, e aí quando a pessoa se exaurir, você troca ela. Porque tem um monte, né? Trabalho operacional, trabalho de atendimento, de serviço, de venda, etc, 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 etc. Né? Trabalhos que, inclusive, não agregam valor à estrutura produtiva nesse sentido, né? São trabalhos muito imediatos, de atendimento de serviço. Não são trabalhos de qualidade, né? Industriais, trabalhos que tenham uma valorização do processo. Não. É trabalho de economia uberizada, de economia de precarização. Tá? Agora, para a gente discutir uma reforma no trabalho, etc., a gente precisa discutir também a forma como as empresas são cobradas. Então, não tem como discutir uma coisa sem a outra, porque senão simplesmente o que vai acontecer é uma quebradeira das empresas pequenas, as grandes não vai fazer diferença nenhuma, tem lucros bilionários, é uma quebradeira das empresas pequenas que promovem o melhor ambiente de trabalho. Quando você vai olhar as grandes multinacionais, etc., não tem a mesma qualidade, né, de cuidado com o profissional, não tem a humanização desse trabalhador ali, é só um número aleatório, e a gente vai substituir os empregos que são legais, que são mais tranquilos ali, por mais empregos em indústria de apertador de parafuso. Emprego de qualidade, etc. A gente está perdendo cada vez mais, e é mais uma medida que, feita dessa maneira, sem os cuidados necessários, sem diminuir tributação e etc., é simplesmente jogar para a galera, jogar na responsabilidade do povo, uma decisão que as pessoas não têm capacidade de decidir, não sem saber o todo, não sem saber o impacto inteiro. Então não tem um estudo de impacto, não tem um nada, não tem uma forma como a gente poderia fazer isso. E olha, a primeira coisa que poderia ser feito era criar um incentivo aí. Vamos lá, vamos tirar a escala 6x1 e a gente coloca esse incentivo fiscal. Quantas empresas aderem? E vamos colocar agora a escala 4x3 e ver quantas empresas aderem também, considerando esses benefícios. Faz o teste. Você vai ver que um monte de empresa vai começar a aderir. Simplesmente aquilo que é benéfico começa a aderir. Ah, não, é muito mais eficiente. A gente percebeu, tem uma melhora na qualidade de vida do trabalhador, tem trabalhadores mais felizes, tem uma melhora no consumo geral, porque a pessoa vai ter mais dia para descansar e, consequentemente, mais dias para gastar. Mas a questão é essa, né? Para quem vai esse incentivo fiscal? O incentivo fiscal, ele precisa ser direcionado para as pequenas empresas, né? Para o pequeno empresário, para esses pequenos grupos, né? Se a gente está falando da continuidade dessa estruturação, né? Mas
É o que eu falei, né, gente? A segunda parte da reforma tributária não foi aprovada. E não vai ser aprovada, e não vai ser aprovada. Esquece isso daí. Esquece, já foi, já era. Toda vez que vem esse papo de dar gente... É igual você vai no shopping e você fica lá vendo, quando você é criança, eu quero não sei o quê. Aí teus pais viram e falam, na volta a gente compra. Na volta a gente passa aqui e compra. Estamos esperando a volta. Uma melhora no mercado de trabalho que ficou mais competitivo, porque criou 2 vagas e agora as empresas têm que disputar e podem até pagar mais com a... Não é um mercado de trabalho mais competitivo porque as pessoas estão sendo melhor formadas, mas é um trabalho um mercado de trabalho mais competitivo, ou seja, de disputa pelos empregos, porque ele é mais precário. Porque as pessoas têm aumentado o custo de vida, têm visto o seu custo de vida aumentar, têm visto a precarização dos serviços públicos, o fim dessas ofertas de escola pública, de qualidade, de saúde pública e tal. E não que já tenha tido uma qualidade superior, muito maior, não sei o quê, mas já foi bem melhor, né? E a gente está observando um processo de precarização, uma defesa abstrata do SUS, né? Uma defesa do SUS enquanto uma bandeira e não enquanto uma política. Pessoa trabalhando menos, olha que interessante, e pode acontecer de maneira natural esse processo, sem precisar de uma legislação sobre quem nunca teve empresa, sobre quem nunca trabalhou. Então, assim, o pior cenário pra mim é sempre quando os políticos decidem sobre algo que eles não compreendem da maneira mais irresponsável possível. E adivinha o que eles fizeram? Exatamente o pior cenário, né? E você pode deixar a sua opinião aqui embaixo, e é verdade que esse vídeo é lotado de vieses, né? Eu sou uma pessoa liberal, acredito no liberalismo, acredito que quanto menos o governo enfia a mão dele nas coisas de maneira melhor pra gente como sociedade. Acredito sim que o brasileiro trabalhar a escala 6x1 é muito doído, muito sofrido. Trabalhei na escala 6x1, acho uma merda, né? Acho assim, das piores coisas que você tem, você não consegue se organizar. E minha folga ainda era na segunda. Eu trabalhava em jornal, folga na segunda ou na terça ali, né? Que são os piores dias pra você folgar também. Entendo esse problema, de fato entendo esse problema, mas eu acho que a gente pode fazer muito mais pela... Mas percebe como a parte de políticos e estados está no abstrato, né? Como se o governo fosse uma entidade independentemente da articulação das forças políticas. Eu acho que esse é o grande problema, inclusive, né, de boa parte das relações e das visões liberais, né? Se espera algum tipo de boa-ventura, de providência da consciência, né? Se deixa de ver a realidade, a economia política, que é o capitalismo. População, se a gente tomar cuidado e pensar isso do ponto de vista inteligente, não simplesmente como uma medida populista, ou não como se fosse uma discussão de partido de esquerda ou de direita, mesmo porque, se for uma discussão de partido de esquerda, não vai passar, porque a esquerda perdeu basicamente a força e o fôlego na Câmara, perdeu entre os vereadores, perdeu em absolutamente tudo. Então, não é uma discussão que passaria no momento. Agora, se for simplesmente para fazer marketing para pessoas do PSOL e do PT, cara, parabéns, fizeram marketing, vocês ficaram de bonzinho. Vocês estão querendo mudar a vida do trabalhador ou pagar de bonzinho? Se for pagar de bonzinho, pô, ficou legal, não ficou? Porque falou, o fulano votou contra e o fulano votou a favor, aí se fortalece para as próximas eleições, que provavelmente era o que vocês queriam fazer, vamos ser sinceros, vocês não estão tentando passar essa porra desse projeto ao jeito que está escrito. Então, não vou nem... Eu acho que assim, né, existe uma valorização óbvia pela aprovação da PEC como um processo de valorização da força de trabalho. Isso está dado, isso é realidade. Isso é realidade, Sardinho. Isso é realidade. Mesmo porque, né, é curioso, porque numa PEC que envolve a força de trabalho, que envolve o trabalhador, aí a gente precisa fazer estudo técnico, precisa fazer estudos de análise, precisa entender o impacto, precisa de todas essas etapas. Mas quando é para aprovar uma PEC da reforma administrativa, que é para cortar gasto do governo, aí não precisa. Olha aí a ideologia. Olha aí a política aparecendo, né? Você coloca várias barreiras para um tipo de política e para outra você fala não precisa, né? A não ser que você falar que cortar gastos do governo seja uma leitura técnica, né? Porque se falar cortar gastos do governo por uma leitura técnica, porra, eu sou uma lapiseira Pentel 0.5, tá? Eu sou um cartucho de Pokémon Red. Inclusive, Nintendo Brasil, eu vi que você abriu página no Instagram, hein? Ó, tô de olho em você, hein? Se não me patrocinar, ó, comprei o Pokémon Violeta outro dia e tô jogando. Tô achando divertidíssimo, inclusive, tá?
Pode fechar comigo aqui, ó. Se vocês não me patrocinarem, ó quem vai buscar vocês aí. Deixa eu parar de focar aqui, talvez. Ó, deu certo! Bolchessauro, tá? O chapeuzinho é removível. Não é fofo? Porra, isso aqui é muito fofo. Tá maluco. Discutir isso aqui, porque... E, nossa, podia tanto ser uma discussão massa, né? Podia tanto ser uma discussão de fato pra mudar a vida dos trabalhadores, mas não é isso que vocês querem, cara. Vocês querem fazer, sabe, polêmica. Queria ter um nome aparecendo, né? E por isso que eu não li o nome da... Porque queria ter um nome aparecendo. Não, e outra coisa importante de se dizer. Para que mudanças efetivas sejam realizadas na vida da classe trabalhadora, a aprovação da PEC ela é fundamental, porque ela, como eu havia comentado no outro vídeo, dá um outro sentido para a luta de classes. Mas a gente precisa acabar com arcabouço fiscal, programa de parcerias de investimento. Precisa acabar com todas essas medidas que impedem que haja uma valorização de fato da força de trabalho, de investimento no serviço público. Tá? Então é tudo isso. Tudo isso. Né? Que é o nome, ai meu Deus, eu sou a defensora dos frascos e comprimidos. Ninguém é idiota, gente. Para com isso, sabe? Vai lá, auvp.com.br para você. Esse papo de defesa dos fracos e oprimidos é paia. Eu não gosto, não. Sabe? Ô, Raul, se eles quisessem discutir sobre melhora pro trabalhador, por que eles não discutem sobre pagamento semanal? Não. Pois é. É porque aí não, deixa pro 13º, né? Que aí fica rendendo na conta das empresas grandes o ano inteiro. Velho, por que não discute o FGTS podendo investir no Tesouro Direto? Nossa, já dava um benefício. Mano, mas a questão é, o FGTS, ele foi criado em 67 porque se acabou com uma lei de estabilidade. Então ele foi uma compensação. Ele foi uma compensação criada para que o trabalhador, depois de cumpridos 10 anos, pudesse ser demitido. Porque antes não podia. É mais uma derrota. Ô Renato, esse é o frame, tá? Sardinha, não fica bravo não. É que esse frame realmente tá muito bom. Olha, em anos aí dá um benefício muito maior, quer ver? Vamos ver, mas aí é muita coisa. A gente tá pegando pesado. Não precisa... Acho que isso aí não acontece enquanto eu estiver vivo, não. Não, vamos lá, ó. Vamos supor, o trabalhador ganha aí R$1.800, R$1.900, trabalhador legal, ganha aí. O FGTS é... Trabalhador legal, Sardinha, R$1.900 é um trabalhador legal? Porra. Tem que rever esse cálculo aí, viu? Tem que rever esse cálculo. R$1.900 não é um salário muito legal, não. Mas muita gente ganha. Sim, é uma bosta. É uma bosta. Né? O fato de muita gente ganhar não faz com que ele seja bom. Né? É legal de legalizado no máximo, né? Olha, 8%, 152. Olha o impacto na vida do trabalhador, né? Então aí você pode considerar, o Selic hoje em dia está em 11%, 11,25%. Em 15 anos o trabalhador teria R$68 mil a mais. Olha que delícia. Em 20, 127 mil. Em 30, em 40 anos ao longo da vida dele inteira, R$1.205.000. Em comparação com isso, hoje está rendendo quanto? Mas essa questão, né? Você acha que vão deixar o trabalhador ter o mesmo acesso aos mesmos privilégios que os grandes barões do capital? Essa é a questão, né, paizão? Essa é a questão. 3. Ele vai ter 177 mil. Te tiraram 1 milhão e você nem reclamou. Foda. Então, beleza. O André Zelau... E essa é a questão também, né? Em um processo... E aí que... Puta, Sardinha, aí você pegou no ponto. Por quê? Num processo de crescente precarização da força de trabalho e com a diminuição desse tipo de contratação, por exemplo, CLT, tem cada vez menos contribuição para o FGTS. Né? Então, eu acho que é um processo que demonstra essa precarização de várias maneiras diferentes. Se você está assistindo esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de conhecer a área de membros aqui no Seja Membro, que você acessa todas as lives integrais e todos os conteúdos que a gente produz nessas lives, e também de conhecer os links aqui embaixo para o curso básico de História e de Formação Política, e também se tornar um apoiador, um membro denso aqui do canal, e você conseguir acesso a muitos benefícios e a muitas atividades que a gente realiza por aqui. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até agora, valeu e até a próxima. Gostaram? Uma transição tão natural quanto a luz do dia.